Olá a todos, dando sequência dos vídeos, vamos estar mostrando agora como que eu fiz esse eixo direcional aqui, ó, do caminhãozinho Scania R730, que seria referente ao caminhãozinho aqui, certo? Da escala 1/32. Aqui vocês vendo é o eixo dianteiro, certo? Essa parte que está rasgada aqui, ó, tanto de um lado, tanto para o outro. Nessa parte aqui é onde a parte que vai o eixo original do caminhãozinho, certo? Ele vai duas peças erguidas com dois furinhos que passam o eixo do caminhão. O que eu fiz? Não vou ter como mostrar para vocês como que é, porque eu não vou ter outro caminhãozinho e também já está colado isso aqui. Eu cortei as duas abinhas que fica a parte que passa o eixo só na parte que vai o furo e deixei o restante das duas abinhas no lugar. Para quê? Porque quando você for encaixar ele usa como guia aquelas duas partes que você vai deixar que você cortar só na parte da que vai o furo, você corta só aqueles dois pininhos, né? E vai deixar ainda aquele restante do material do plástico dos dois lados que ele vai encaixar aqui dentro. Aí eu fui cortando até achar a altura que ele encostasse tanto aqui, tanto a face do chassi do caminhãozinho aqui, certo? Aí seria a parte do eixo. Na parte das mangas de eixo aqui, onde que faz a direção, deixa eu estar tirando aqui. Aqui a peça que faz a parte funcional da direção, tanto para um lado, tanto para o outro, certo? No caso aqui, elas vão na ponta de eixo, aí eu vou para um parafuso em cima, um parafuso embaixo, para fazer esse movimento aqui, certo? Aí aqui na parte do braço, eu estou utilizando aqui só uma broquinha, só para de exemplo. Mas no caso que eu estou usando um ribitinho de 2 milímetros, aqueles ribite que vem de materiais de construção. Aí no caso aqui eu passo o pino aqui, colo ele, corto ele na medida, rente aqui e colo ele, deixo ele assim. Aí vai o braço da direção, que é essa outra pecinha aqui, com o ângulo dela virado para frente, certo? Não, perdão, o ângulo dela virado para trás. Esse ângulo que tem aqui, ó. Você vê esse ângulo que ele tem virado contra o eixo. A parte jogada, ele é fechado. Mais ou menos assim, vou explicar para vocês. Dessa maneira que eu montei. Aí aqui em cima vai o braço do motor, certo? No caso aqui, o braço do motor ele fica pro lado, por exemplo, se você pegar o caminhãozinho aqui nessa posição, ele tá ficando aqui pro lado esquerdo do caminhãozinho. O lado esquerdo da mãozinha onde que vai sair o braço funcional pro motor. No caso aqui pegando o motorzinho nessa posição, né? O lado esquerdo do motor, no caso, então seria esse lado. Vamos só inverter aqui as peças. Vai ficar assim. Aí depois vai aqui no bracinho aqui no que sai pro motor, tem um detalhinho. A parte maior, um lado é maior, outro lado é menor. A parte menor ele vai no eixo e a parte maiorzinha aqui ele vai no motorzinho servo, certo? Aí no caso aqui me perdi. Deixa eu ver aqui.
estando assim, ó, montado, aí vai a parte maior, no caso motor servo, a parte menor vai no eixo. Aí vai ficar dessa maneira. Deixa eu ver se consegue pegar certinho. Aqui, certo? Aí do outro lado é só colocar a manguinha de eixo. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Só tá colocando a manguinha de eixo também desse lado, certo? E prendendo. Aí passo o pininho como do outro lado. Aí para fazer a fixação aqui, ó, para não sair mais, eu utilizei tubinho de caneta. Cortei um tubinho de caneta, um filetinho, encaixei ele, entra bem justinho no rebite de 2 mm. Aí pinguei um pouquinho de cola, joguei um pouquinho de... esqueci o nome. Bicarbonato, para poder fazer a colagem melhor. Aí ele ficou assim, ó. Os ribitinhos, certo? Aqui. Aí, aqui na manga de eixo aqui, ó, se não um detalhe para vocês. Eu utilizei um ribitinho de 2,5 mm. Assim como material, é a medida que vai lá no rodinho do caminhãozinho original, que é a medida do eixo original. Aqui na manga de eixo, você perceber, de um lado aqui, ó, ele tem uma abertura a mais, ó. Do outro lado aqui, ó, ele é mais fechadinho. Na abertura aqui, que ele é um pouco mais aberto, é onde que vai trabalhar o eixo, que não vai deixar o eixo puxar. No caso aqui assim, ó. A parte maior aqui, ó, a parte que é mais aberta, aqui eu vou ensinar vocês o jeito que eu faço para fazer uma bolinha aqui de metal aqui, para que não saia. Aí desse lado aqui vai a rodinha. No caso aqui, eu vou estar utilizando um ferro de solda. Um ferro de solda aqui, ó, na ponta do eixinho. Também dando um pouco de resina aqui, né, de solda. O que eu vou fazer? Eu vou estanhar a ponta dele e vou bater na mesa para ele amassar, para ele fazer uma bolinha amassada, certo? Vou estar fazendo o jeito que eu faço aqui, ó. Ó, ele fez uma bolinha, certo? Aí se quiser tentar deixar mais redondinho, aí vem dando com ele aqui até dar uma boa forma. Assim, ó. Chegou nesse ponto aqui, que eu faço? Eu lixo ele na lima, passo uma liminha, dou um acabamentinho nele. Vou esfriar ele aqui, senão vai derreter tudo. Vou colocar ele na água ali, já eu volto. Voltando aqui, deixa eu tirar esse ferro só que eu vou me queimar. Aí já com a bolinha feita aqui no estanho, depois não vou estar fazendo acabamento, aqui é de cada um, lixa aqui certinho. Aí acontece, na parte que tem uma abertura um pouco maior, é onde que vai trabalhar essa bolinha. Você vai passar ela aqui. Detalhinho que não tô deixando passar. Passar ela aqui, certo? Vai ficar bem rente. Você tem que deixar mais rente possível para ele não pegar aqui na curva do eixo, sabe? Por exemplo, agora ele vai trabalhar aqui dentro, aqui, ó. Ele vai rodar aqui dentro, ele vai ter que rodar livre. Aí na pontinha aqui, corta um tamanho que você vê que dá para encaixar a rodinha, e eu apertei a rodinha aqui no caso, né? Prensei a rodinha. Aí foi dessa maneira que eu fiz as pontinhas de eixo aí. Certo? Fique com Deus a todos aí. Obrigado quem está assistindo esse vídeo. Foi dessa maneira que eu criei esse eixinho. Não sei se é viável. É o melhor jeito que tem? Não. Eu criei dessa forma e pra mim tá dando certo. Certo? Aí quem quiser tá assistindo o vídeo, aprendendo aí, fica à vontade. Aqui esqueci de falar para vocês, quando eu for fazer a colagem do motor, certifique-se que na hora que você for colar o motor aqui com relação com o eixo, com o braço
do motor servo, se ele não vai ficar forçando a direção. Se você colar o motor muito próximo à barra aqui da direção, ele ficou forçando. No caso aqui o meu ficou forçando, certo? Aí também certifique essa distância aqui, ó. Senão vai ficar muito para trás. Se o motor ficar muito para trás, a gabine não vai encaixar mais. Você tem que calcular essa distância. No caso do meu aqui, ó, entre o chassi e o motor, deixa eu estar medindo aqui, ó. Ele ficou com 7 milímetros. O motor passando aqui, ó. Daqui que ficou com 7 milímetros, é o suficiente para a gabine depois encaixar. Se deixar com mais, a gabine vai ficar aberta, não vai conseguir aproximar aqui para dar furação da gabine, certo? Fique com Deus aí.